Olá, estudantes. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou o professor Igor, professor da Escola Estadual Visconde Itaparica. Nisso, a aula de hoje, que é a nossa aula 1, vai ser sobre a Primeira República, beleza? Vamos lá. Sobre a Primeira República, pessoal, nós precisamos aprender alguns conceitos, né? Alguns temas que são importantes relacionados a essa nossa aula. O primeiro ponto é o fim da monarquia brasileira. Depois, nós vamos estudar os anos iniciais da República, a construção dos símbolos nacionais, o conceito de cidadania, a questão da República das Espadas e a primeira Constituição, certo? Nisso, eu vou deixar aqui as orientações de leitura, mas de antemão, por favor, leiam o capítulo 1 do livro didático, certo? Vamos lá. Primeiro ponto que nós devemos entender é essa diferença entre monarquia e república. Monarquia, no qual há uma herança em que quem comanda é o rei ou o imperador. A república, no qual há onde o voto direto e a escolha do seu representante. O que é que nós devemos entender aqui? A monarquia ela se consolidou por vários anos do Brasil, só que a partir da metade do século XIX, vai se trazer essa ideia de república para o Brasil, né? Porque a monarquia ela atendia a apenas poucos interesses, apenas poucos grupos, né? Ou seja, fazendeiros, alguns nobres que tinham títulos. E isso vai causar em outros profissionais, né? Outros grupos de pessoas e até outros fazendeiros também, como é o caso dos fazendeiros do Oeste Paulista, a querer ter uma participação maior de poder. E nisso vai ser fundado o Partido Republicano, como uma forma de trazer aí esse ideal de república e uma participação popular, beleza? Nisso, a monarquia, com o tempo, vai sofrer uma oposição. Então, ela vai ter, de certa forma, um isolamento nessa questão política. Vamos lá entender quais foram esses três pontos. Aqui a caneta, pronto. O primeiro ponto, pessoal, vai ser a questão religiosa, né? O que é que acontece? O imperador, ele tinha o poder de acatar ou não as ordens que o Papa mandava para o Brasil. Então, nisso, o Papa ele vai promulgar o seguinte, né? Ele vai fazer uma lei no qual é proibido que os maçons sejam casados em igrejas católicas ou eventos religiosos sejam feitos por padres católicos. Nisso, Dom Pedro II, que era o imperador da época, ele não vai acatar. Porque tanto ele como o pai dele eram da maçonaria, que era uma ordem importante, é uma ordem que tinha prestígio, e isso vai causar o primeiro conflito, né, entre essa religiosidade e a monarquia. E a gente tem que entender que a maior parte da população, se não quase toda, tinha essa relação direta com a Igreja Católica. Beleza? Nesse segundo ponto, pessoal, nós devemos entender aqui, vem também a questão militar. O que acontece, professor, com essa questão militar? Após a Guerra do Paraguai, os militares tiveram uma grande importância, né? Nós sabemos que o militarismo, o exército, a função dele é batalhar em guerras. Então, foram os majores, os generais, até o Visconde. Olha o nome do colégio. Vocês já precisaram o nome? Quem foi o Visconde Itaparica e qual foi a função dele? Esse Visconde ele teve importância enorme na Guerra do Paraguai. Depois eu vou fazer uma aula só para falar da história do Visconde de Itaparica. Mas o ponto é, os militares venceram a guerra, né, tiveram importância enorme, só que ao voltar, né, ou seja, pós-guerra do Paraguai, né, depois dessa guerra, eles não tinham participação na política. Então, poxa, como nós tivemos os militares falando, hein? Como nós tivemos uma importância enorme numa guerra, por que não nós também não podemos participar da política, se é a política que rege todo ao redor da nossa vida, né? Perceba, pessoal, na vida de vocês. Então, se é para construir uma quadra, se é para construir um colégio, se é para melhorar a segurança, se é para melhorar a saúde, se é para ter até mais oportunidade de emprego, e isso depende das ações políticas. Então, participar da política é algo importante. Nesse terceiro ponto, pessoal, vem a questão oligárquica. Professor, mas o que é oligarquia?
A oligarquia aí, pessoal, está ligada muito às pessoas de elite, né, que têm grandes terras, né, que têm grande poder econômico, beleza? O que é que vai ser encontrado aqui? Uma elite modernizada, ou seja, com influência de várias ideias aí vindas de fora, certo? Está insatisfeita com essa infraestrutura, né, com esse todo pensamento da monarquia, porque enquanto o mundo todo estava a evoluir, estava a crescer, o Brasil estava atrasado. Então, nós estávamos indo né, a passos de tartaruga, a começar a construir ferrovias, a tentar modernizar o sistema de produção no país, a trazer mais indústrias, enquanto vários outros países de caráter republicano estavam crescendo, estavam avançando. Então, são essas três questões que vocês devem se atentar. E se vocês olharem bem no capítulo 1, vocês vão conferir desde a página 6 até a página 9 esses pontos que eu estou falando para vocês. Beleza? Vamos lá? Nisso, esse Partido Republicano vai se unir, né, vai se unir com os militares. Eles então vão fazer a proclamação da República, né? E o que é que nós precisamos entender sobre essa questão da República? Eu trouxe aqui, pessoal, para vocês o trecho de um livro de um historiador chamado José Murilo de Carvalho, que ele traz o seguinte ponto. O nome do livro é Os Bestializados. Eu vou ler aqui e eu vou interpretar, né? Eu vou analisar para vocês perceberem o que eu quero que vocês prestem atenção. Vamos lá? Em frase que se tornou famosa, Aristide Lobo, né, o propagandista da República, manifestou seu desapontamento com a maneira pelo qual foi proclamado o novo regime. Preste atenção. Segundo ele, o povo que pelo ideário republicano deveria ter sido protagonista dos acontecimentos, assistir a tudo bestializado, sem compreender o que se passava, julgando ver talvez uma parada militar. Então, a própria ideia da república, pessoal, né? Esse ideário republicano é colocar o povo como protagonista. Então, para muitos republicanos, ou seja, ele que era um propagandista, que ele falava, não, pessoal, vamos pela república, a monarquia não é boa, certo? Para o ideário republicano, seria o povo que deveria fazer essa proclamação, era o povo que deveria estar participando. Só que o povo não participou. O povo, como ele próprio coloca aqui, assistiu a tudo bestializado, certo? Às vezes sem compreender o que se passava, pensando, deve ser só mais uma parada militar, né? Como acontece em todos os anos a proclamação da República, né? Que vocês podem ver o desfile e tudo mais. Então, eles acreditavam que era apenas isso, né? Só que foi uma mudança grande, já que saiu de um sistema para outro. Sobre isso aqui também, nós temos uma proposta importante. Se vocês olharem lá na página 11 do livro de vocês, no ponto para refletir, traz um questionamento bacana sobre isso. Então, se vocês puderem responder esse questionamento na página 11, né, no ponto para refletir, são duas questões que se relacionam com essa frase, certo? Então, vocês podem responder no caderno de vocês. Tranquilo? Vamos seguindo? Vamos lá? Pronto. Nisso, nós devemos também pensar no conceito histórico. Esse ano eu vou trabalhar com vocês muito mais em conceituação. Ou seja, em história, nós não estamos preocupados, pessoal, em saber qual foi a data que foi feito isso, né? A data exata, o horário, quem estava lá. Em história é importante entender toda a conceituação, o que é que ele nos ensina. Nisso, no início da República, a gente deve entender esse conceito de cidadania. Porque, pessoal, todo mundo é cidadão, correto? Então, nós temos direito, nós temos deveres, né? Vou até sinalizar aqui, ó, como definir cidadania: complexo de direitos e deveres atribuídos aos indivíduos que interagem em uma nação. Abrange direitos políticos, sociais e civis. Ele é um conceito que varia no tempo e no espaço. Por que, professor, ele varia? Porque a cada sociedade ela vai mudando, né, e vai alterando a partir das necessidades dessa sociedade. Então, para vocês terem ideia, as mulheres só começaram a participar da política efetivamente em 1930, sendo que a Constituição que nós vamos estudar aqui falava que todos são cidadãos, que todos têm direito. Então, como todos têm direito, né,
isso na Constituição de 89, 91, desculpa. Como todos têm direito, e as mulheres só vão ter direito em 1930. Não só isso, pessoal, nós temos que entender que esses direitos políticos, sociais, civis, eles são conquistados, são a partir de demandas, a partir de um processo no qual vocês, como sujeitos, né, críticos, pensantes, devem buscar. Então, se vocês veem que o bairro de vocês não tem uma quadra bacana, não tem um espaço legal para vocês interagirem, né, uma praça da juventude, por exemplo, não oferece cursos, não oferece segurança, então são vocês, como cidadãos, vocês, os pais de vocês, a família de vocês, a comunidade de vocês, que devem escolher representantes que atinjam esses objetivos para trazer essa melhora. Então, ao votar, né, em um vereador, em um prefeito, um deputado, um governador, em um presidente, a gente deve pensar, poxa, será que ele está agindo de uma forma que seja o melhor para a nação, né, no qual todos conseguem manter esses direitos? É esse ponto da cidadania que nós devemos entender, beleza? E aqui, ó, a cidadania é, sobretudo, uma ação política construída por homens e mulheres, né, para a transformação de uma realidade específica. Então, se tem muita corrupção, né, que a gente vê em todos os governos, a gente sempre enxerga isso, né? Então, nós devemos agir a partir de uma cidadania para tentar quebrar, para tentar acabar com essa corrupção, beleza? Além disso, professor, eu vejo que hoje nós temos uma realidade muito difícil, que é o desemprego entre jovens. Então, vocês, em uma ação política, vocês podem buscar meios, né, a partir de indicação de projeto de leis, a partir de buscando que haja mais formação de cursos, né, para os jovens, para que vocês consigam aí tentar quebrar esse momento ruim de desemprego entre os jovens. Então, isso aqui só foi uma ideia, mas há outras alternativas, há vários outros pensamentos do que nós devemos fazer. Muitas vezes nós pensamos que o cidadão, né? Ou seja, né? Que o político é aquele cara que tá lá inalcançável, é aquele cara que só rouba, aquele cara, né? Que é cheio da grana. Mas isso muito acontece da escolha da população. Então, quando nós nos conscientizamos, nós cobramos, nós ficamos no pé, nós estamos fazendo com que nosso dinheiro, dos nossos impostos, né? Dos nossos direitos, dos nossos deveres sejam valorizados. Beleza? E por que esse assunto se relaciona com a Primeira República? A gente já vai chegar lá. Vamos lá? Mas antes, nós devemos entender aí sobre a construção dos símbolos nacionais. Nesse momento, pegue uma aguinha, vamos beber um gole de água. O professor vai beber um gole de água aqui também, né? Só um momento. Pronto. Para se manter saudável. Vamos lá? A República, quando ela vai se iniciar, ela vai precisar construir vários símbolos, ou seja, esses símbolos que dão identidade a esse novo regime. Por exemplo, se eu mostro para vocês uma bandeira do Brasil e da Bahia, vocês vão saber me identificar qual é a bandeira do Brasil e qual é a bandeira da Bahia. E por que essa questão simbólica? Porque é ela que dita todas as cores, todo o simbolismo, é ela que representa, né, um determinado espaço. Então, aqui com a República também vai ser o mesmo jeito. Só que é que nós devemos entender aqui, pessoal. O que eu tenho aqui, tenho primeiro aqui a bandeira imperial brasileira. Professor, essa bandeira, ela foi baseada aí no que a gente estudou pequenininho, que é o verde das matas, o amarelo do ouro? Não, nada a ver. É a primeira bandeira, ela vai ser montada, né, é uma bandeira imperial, ela vai ser montada de acordo com as casas, né, as casas dos imperadores brasileiros. Então, nós temos primeiro em verde, a casa dos Bragança, que é a casa portuguesa de Dom Pedro I, né, estando em espaço maior. Depois vem um losango amarelo da casa dos Habsburgos, né, da Imperatriz Leopoldina. E aqui no meio nós temos o símbolo imperial. Então tem a coroa, né? Aqui representando, né, também a parte das colônias portuguesas, né? Representando aqui o fumo e o café, que eram os maiores produtores um dos maiores produtos na época. Aqui nós vamos ver também a outra bandeira que já a de Dom Pedro, né, a Dom Pedro II, né, se eu não estou enganado, em 1922. Percebam, muda apenas a questão da coroa, mas se mantém as cores verde e amarelo.
Quando vai ser montada a República, também pensaram, poxa, vamos pensar em uma bandeira própria, uma bandeira republicana. Essa bandeira, esse modelo, vocês já viram em algum lugar? Vocês conhecem algum país que já usaram essa bandeira? Eu vou ver se eu coloco aqui para dar uma dica para vocês, ó. Vamos aqui, ó. O Brasil Império acabou, dá um novo nome aí, Cleitinho. Aí Cleitinho vai dizer o quê? Estados Unidos do Brasil. Caraca, Cleitinho, o bicho é criativo, mas poxa, Estados Unidos do Brasil. Esse nome e essa bandeira, não lembra alguma coisa? Eu vou deixar solto aqui. Eu acho que vocês vão saber o que eu estou dizendo, certo? Só que viram que esse modelo dessa bandeira não pegou bem, né? Viram que não teve um apreço popular. Então, o que é que eles fizeram? Mantiveram, né? Alteraram só o tamanho do losango, mantiveram as cores de verde e amarela, certo? Que já eram cores já usadas. E o que é que eles disseram depois? Ah, como nós não podemos dizer que é o verde dos Bragança e o amarelo do Habsburgo, já que não existe mais império, vamos fazer o seguinte, então, verde das matas, amarelo do ouro, né, para tentar construir uma nova identidade do Brasil, e isso é ensinado até hoje nas escolas. Nesse quesito, em vez de manter o símbolo imperial, já que não era mais império, eles construíram então aqui um novo modelo baseado na ordem e no progresso. Isso está muito ligado ao ideal positivista. Se vocês olharem no livro de vocês, no capítulo 10, tem aqui sintetizando, né, que o positivismo era uma ideia que baseava na teoria da ciência e da razão, né, que as nações deveriam ser científicas, certo? Deve sempre se basear nessa ciência, e que eles acreditavam que os militares, certo? Só eles poderiam salvar a nação de civis corruptos, porque diziam que os militares tinham doutrina, tinham disciplina, certo? Então, para isso, eles acreditavam o seguinte, que para um país crescer, ele precisava de duas coisas: ordem, que viria dos militares, e continuamente do progresso. Então, essa vai ser montado a nossa bandeira, né? Nós temos aqui o nosso céu, temos aqui o Cruzeiro do Sul, beleza? Então, essa foi a nossa primeira bandeira, que estava em vigor até hoje. Uma bandeira que vai pegar herança da bandeira imperial, seu simbolismo, e vai acrescentar características positivistas. Se vocês olharem no Para Saber Mais, tem algumas questões relacionadas à imagem. Eu vou trabalhar agora essa imagem com vocês, beleza? Aqui vocês já... Desculpa, pessoal. Aqui você já conhece os símbolos nacionais, né? O nosso hino, que foi mantido, o brasão da República, né, que é usado em órgãos institucionais, órgãos federais, e o nosso selo nacional, quando há envio de cartas, né, vindos da perspectiva federal. Vamos lá? Aqui nós temos esse quadro. O quadro se chama Pátria, de 1919, do Pedro Bruno, no qual ele vai idealizar a confecção da nova bandeira, com um casal de idosos ao fundo representando a monarquia. Pessoal, na história, né, nós precisamos entender as imagens, porque às vezes elas dizem muito mais do que apenas, né? Dizem muito mais do que apenas textos escritos. Então, vamos entender aqui alguns pedaços importantes desse quadro. Primeiro, a pátria, a nação, são substantivos femininos. Então, é sempre retratado nas charges, né, nas figuras da época, a pátria, a república como uma mulher. Percebam aí na página 11, né, em cima, né, no qual nós temos aqui a mulher representada como uma mulher, a república representada como uma mulher com os louros da vitória. Perceba. E aqui, quem confecciona a bandeira, né, são mulheres. São elas que estão aqui nesse centro, né? São elas que ganham, né, mais apreço, são elas que ganham mais atenção, beleza? Outro ponto também importante, pessoal. O que é que nós temos aqui, ó? Uma mãe amamentando uma criança. O que é que significa que a pátria, a república, a nação está protegendo? Olha como a criança é protegida pela bandeira. Olha aqui também como a criança está aqui, ó, protegida pela bandeira. E ó, como está protegida aqui. Então, é a bandeira, é a pátria, é a nação que está protegendo seus novos brasileiros. O que é que nós temos também aqui bem no centro, que dá o foco total?
a criança, né? Então é a criança que é o futuro. Vocês já escutam muito, né? Vocês são o futuro da nação, vocês são o futuro da pátria. Aqui, ó, a criança como centro. No fundo, nós temos esses velhinhos aqui, ó, que representam a monarquia. Então, é algo ultrapassado, algo que não serve mais. Eles também ajudam a construir a monarquia, mas de uma forma muito mais afastada, muito mais lenta, né? Já que o foco são as mulheres e a criança. Lembra do que eu falei da ordem e progresso, da importância dos militares? Olha aqui atrás a figura, né, de um militar usando uma farda, certo? Então, são todos esses elementos que vão aí constituir, né, esse ideal positivista, esse ideal de república e esse ideal de nação. Beleza? Só para confirmar, vocês podem responder a atividade da página 10. Tranquilo? Vamos lá, já vimos aqui Cleitinho. Na época, não tinha televisão, obviamente, não tinha computador. Então, como o pessoal se informava? O pessoal se informava pelos jornais. Então, assim, ó, por isso é importante vocês lerem, acompanhar os jornais, tanto na televisão, se tiver acesso ao escrito também, é importante, beleza? Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, o futuro do Brasil. E essa notícia que foi lançada dia 15 de novembro com a proclamação da República, beleza? A partir de hoje, 15 de novembro de 1889, o Brasil entra em nova fase. Olha como a escrita é diferente, pessoal. Fase em vez de Fê com PH. Pois pode-se considerar finda o quê? O que quer dizer? Que acabou a monarquia, passando a regime francamente democrático, com todas as consequências da liberdade. Certo? Foi o exército que operou esta magna transformação, assim como a 7 de abril de 31 ele firmou a monarquia constitucional, acabando com o despotismo do primeiro imperador. Hoje proclamou, no meio da maior tranquilidade, com solenidade realmente imponente, que queria outra forma de governo. Eita, desculpa, pessoal. E o que é que nós temos aqui, só para finalizar? Viva o Brasil, viva a democracia, viva a liberdade. Então, são esses conceitos que nós devemos entender que estão em torno, certo, desse ideal republicano. Vamos lá? Nas páginas 12, 13, 14 e 15, nós vamos ter aí o primeiro momento republicano, certo? Que vai de 89 a 94. Mas o que é que nós precisamos entender? Que foi uma república da espada. Então, se iniciou o momento republicano. Todavia, os primeiros presidentes aqui vão ser do exército. Olhem aqui a nomenclatura, marechal. Olhem, por isso que eu falo que é muito bom analisar as imagens. Eu tenho aqui, ó, símbolos, né? Eu tenho aqui essa parte vestuária que é comum dos militares estar na farda. Não lembro o meu nome agora, me perdoem, mas é algo muito comum que vocês veem, né, que os militares usam, né, para colocar a hierarquia deles, as medalhas, o fardamento. Então, assim, os primeiros presidentes vão ser aí do setor do exército. Quais são as características, professor, desse primeiro momento? Nós vamos ter aqui um governo provisório, qual os militares tomaram poder para organizar a Constituição, que é a Carta Magna, que é o documento mais importante de um país. Vai ser feita, né, realizada depois, após isso, essa Constituição, que é a Constituição de 1891. Deixa eu só conferir aqui um momento. Pronto, coloquei aqui alguns apontamentos. Vamos lá? Na página 13, vocês vão olhar aí, no livro didático de vocês, tem detalhando partes por partes dessa Constituição. Sobre as outras características, nós temos aqui o encilhamento, no qual vai ser tentado aí uma melhoria econômica, que o saudoso Rui Barbosa, que era baiano que nem vocês, certo? O Rui Barbosa, que era baiano que nem vocês, vai tentar fazer com que haja um crescimento econômico, né? Dando mais crédito, dando mais dinheiro para que as pessoas criassem empresa. Só que o que vai acontecer? As pessoas vão criar empresas falsas, e isso vai gerar muita emissão de moeda, vai causar uma desvalorização, vai ter uma crise econômica bem pesada. Sobre a revolta da Armada, a Marinha Brasileira, né? Ó, nós temos aqui 2 marechais do Exército. Antigamente, antes de ter a aeronáutica, né, que o avião só vai ser inventado um pouquinho depois, só existiam os 2 polos no Exército. Então, nas Forças Armadas, que era o Exército e a Marinha.
a Marinha não vai concordar que só fique o Exército tomando conta. Eles vão querer ter poder também. Então, eles vão ameaçar, bombardear, né? Tacarem bombas na cidade do Rio de Janeiro para que os segmentos, né? Os chefões da Marinha também tivessem poder. Isso vai causar, de certa forma, umas crises iniciais na República, mas que logo vai ser resolvida aí pelo Marechal Floriano Peixoto, também conhecido como Marechal de Ferro. Vamos lá? Sobre a Constituição de 81, nós temos que entender primeiramente o primeiro artigo. O que é que diz o primeiro artigo? A nação brasileira adota como forma de governo sob o regime representativo. Então, vamos lá. A nação, então o que ele está dizendo? Que todo mundo concordou. Será que todo mundo concordou, né? Sob o regime representativo, ou seja, escolhe um representante. A república federativa, ou seja, uma república dividida em estados. Proclama 15 de novembro, né? A data nossa, né? Da proclamação. E constitui-se por uma união perpétua e indissolúvel das suas antigas províncias, ou seja, o que era a província é o que nós conhecemos hoje por estados, elas vão se unir para formar, então, os Estados Unidos do Brasil. Beleza? Vamos aqui a alguns outros pontos da Constituição. Quais são esses principais pontos? Primeiro, federalismo, no qual dá autonomia aos estados criarem leis, terem forças militares, eleger governador e contrair empréstimos, para que cada estado pudesse, né, crescer do seu modo. O Brasil passa a ser uma república federativa presidencialista, ou seja, a pessoa mais importante é o presidente, certo? Baseado na divisão dos três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Outra coisa importante, a Igreja Católica que ela vai ser separada do Estado, então vai se tornar um Estado laico. Lembrando que muitas das funções, como registro de cartório, registro de óbitos, de nascimentos, eram tudo registrado pela Igreja Católica. Agora não, agora vai ser construído, né, os fóruns, né, as comarcas, para que tudo isso seja feito pelo Estado. Outro ponto também, pessoal, é o voto universal masculino, ou seja, se é uma democracia, então todos devem participar. Mas aqui vejam como é vejam como é a cidadania, né? Esse cidadão participativo. Vejam como é uma cidadania predominante, não é uma cidadania ativa. Por quê? Só poderiam votar quem tivesse mais de 21 anos, fossem brasileiros e alfabetizados. Ah, professor, mas é tranquilo. Não para aquela época. Naquela época, em média, menos de 20%, pessoal. Isso é muito pouco. Menos de 20% da população era alfabetizada. É vocês pensarem que uma sala de 20 pessoas, só 4 ou 3 sabem ler. Entenderam como é complicado isso? Imagine isso em todo o Brasil. Então, poucas pessoas, né, poderiam ter esse poder de voto, poderiam ter essa participação na política brasileira. Beleza? Nós encerramos a nossa aula de hoje. Encaminharei após as atividades. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Se cuidem. Um abraço do professor Igor.